Acho tão gostoso falar fofoca. Vamos fazer... É uma palavra boa, né? Fofoca. Ela é redonda. Com a nossa mexicana, Leão Lobo. Olha. Ela que está toda trabalhada no México. Adorei. Falei que estava me sentindo meio mexicana com este look, mas eu falei aqui entre amigos. O que acontece? Uma música mexicana. Só tinha que exagerar na maquiagem. Para Uma bailar. tarde para bailar. Oi, para oi, bailar, Leão. Oi, gente. sobre todas as coisas. Ué, hoje a fofoca vai ser espanhol, é isso? Vamos falar de fofoca Difícil mexicana? fazer fofoca espanhol. Nós outros. E as mexicanas são muito mulheres, né? Elas menina. têm unhas, elas Fofoca têm... intensa se for mexicana, né? Fofoca com um drama mexicano. Aí a maquiar o cílio tem Adorei, que ser assim, Baidu. né? Tô só umas... E quando você vai pro México, você vê que elas são assim mesmo, De não é? verdade. Eu sempre escrevi sobre isso, sabia? Eu diz assim, a pessoa critica as novelas mexicanas, mas É o não retrato devia, do México. Porque é da cultura deles. Pelo isso. exagero? É, exagero. pela cor. Uma e elas outra- são muito assim. Uma outra coisa que você pode reparar nas novelas deles, tem muito quadro, muita pintura, porque eles Tem são muito também. ligados Coloridos. nessa coisa. Gente, eles têm Frida Kahlo, Frida eles têm Kahlo, Diego é uma Rivera, tradição, eles isso, têm... Então a gente, cultura não se compara. É uma cultura muito rica também, né? Exatamente. Uma cultura muito rica. Aliás, ó, Respeita, né? uma boa Claro. sugestão pra você que ontem na gravação falou uma coisa sobre viagem, conhecer o México. México é outro lugar maravilhoso. Você vai amar. É Um belo tudo. destino. Você vai se sentir numa Foi, novela. olha, foi outro lugar que eu fui convidar para Venezuela, lá atrás, que era para ver como eram feitas as novelas lá. Eu não fui, acabei não indo. E também para o México, uma vez era para ir para ver como Leão era a do Televisa. céu. por dentro. Leão do céu. É, acabei não indo. Mas vai. É. Temos Você tempo pra isso. Já imaginou a Televisa? Nossa. Andar pela Televisa, É, que deve máximo. Diz que eles têm uma fábrica, isso me contaram, não sei se é verdade. Diz que eles têm uma fábrica de atores, assim, de beleza. Então que o ator é contratado, aí fala assim, o dente não tá bom, ali a sobrancelha um pouco assim. Ai, que delícia! Aí já vai para uma... Harmonização. faz uma harmonização para poder entrar no ar. Esquece. Nossa, que maravilha, gente. E eu tive uma amiga que era maquiadora da Televisa. Alejandra. Alejandra. Olha, você até vem lá do fundo, né? Alejandra. E já que estamos em ritmo de Televisa, de novelas, Bora começar nossa fofoca, Bora. né? E a gente começa com um assunto sério, na verdade. A gente começa falando da Angélica, gente, que fez uma revelação numa entrevista para a Luciana Temer, que é a filha do ex-presidente Temer, né, gente? E nessa entrevista para a advogada Luciana Temer, a Angélica revelou que ela passou por uma situação de assédio quando ela tinha 15 para 16 anos. Ela foi para Paris, numa viagem, divulgar a música Voo de Táxi. E ali ela contou que passou por uma sessão de fotos e que, infelizmente, nessa sessão de fotos, ela sofreu um episódio de abuso sexual. Mentira. Melhor do que eu falar é a própria Angélica contando a história, não é mesmo? Então vamos observar toda essa narrativa. Conta aí pra gente. Um relato muito pessoal, né? Como mulher, eu sinto nojo e concordo com ambas. É muito comum e assim, não aconteceu nada, só passou a mão. Mas a sorte, Nossa Angélica e Senhora. todo mundo, é que hoje a gente fala, fosse hoje uma menina de 15 anos, ela ia dar um show. É. Ela ia gritar, ela ia empurrar. As meninas de 15 anos de hoje não são mais as meninas de 15 anos que nós fomos. exato, isso que eu lembro, eu conheci a Angélica com 3. Eu fiquei imaginando isso, eu falei, ela era uma menina mesmo. A gente com foi 15 ensinada a sorrir, É. a não falar não. Eu lembro que quando a minha filha era pequena, eu sempre falei pra ela, não tem nada que rir pra quem você não quer. Não tem que dar beijo. Ai, ela não é simpática, ela não quis me dar um beijo. Não quis. Ela não quer dar beijo, não beija. Não gostou, grita. Incomodou, chuta. Não tem importância ser mal educada Eu tô nesse rindo. sentido. E nesse caso contexto. nem é mal educação Me em deu si, até calor. né? Rê? Porque não a é gente um tem que se ato mal defender, educado. porque Na verdade, é uma... ensinam a gente a ser alvo de abuso. Sim, sim, como se fosse uma mal educação. É. Né? Nesse sentido de Eu tô se rindo você aqui falar porque não, a minha se você Sua não neta. tem 6. E ela é assim, ela é muito decidida. Quando ela não gosta, ela Não não vai com a cara. vai. Você fala assim, dá um cumprimento, ela Não quero. passa. Senta no colinho da titia, do titio. Não quero. Não quero. Sim, sim. É, eu acho muito corajoso também da Angélica fazer, É, né? Porque exatamente. ela tá num momento de vida dela que eu acho que agora ela conseguiu processar tudo isso e se sentiu à vontade. Até porque a própria Luciana Temer, ela também fez um relato muito pessoal de um estupro que ela
sofreu há um tempo. Então eu acho que nesse âmbito ali, né, duas mulheres falando dessa questão da violência, desses abusos, ela se sentiu à vontade para falar sobre isso. Porque eu acompanhei a carreira da Angélica e ela sempre foi cercada, né, de cuidados. De cuidados, né? Todo mundo, a mãe sempre presente, sempre tinha alguém de produção, muita gente de produção em volta dela. Cuidando, né? Então, o pouquinho que deixou a menina sozinha. É isso que eu pensei. Mas ela falou, a gente não falava sobre isso. Não falava. Hoje a gente fala. Essa foto é da época do lançamento, né? De Voo de Táxi. Provavelmente bem nessa época que ela passou por essa situação constrangedora e violenta quando estava em Paris numa sessão de fotos e foi abusada sexualmente por esses rapazes que estavam ali se aproveitando dela no momento que ela estava trabalhando. Não dá nem para dizer que é chique, né? Ter sido abusada em Paris. Não, de forma alguma. Não existe isso. Nada disso. E depois disso, inclusive, a própria Angélica foi nas redes sociais e falou mais do assunto no Instagram dela. Vamos ver então. Roda aí pra gente ver. Pessoal, vocês viram que nós estamos com uma nova matéria na Mina essa semana, com a Luciana Temer. Mas além de uma entrevista, ali nós estamos iniciando um processo muito interessante, que eu quero que todos vocês estejam com a gente, que é esse levante virtual que o Liberta, o Instituto da Luciana Temer, está promovendo, onde a gente pede para que as pessoas quebrem o silêncio. E não é quebrar o silêncio no sentido de se expor, de polemizar esse assunto. É de estarmos juntas, né? Numa luta, num movimento que o Liberta está promovendo, que é esse levante virtual. Essa entrevista que eu estava fazendo com a Luciana, eu falei sobre um caso que aconteceu comigo. Eu nunca tinha falado e acho que a gente acaba minimizando as coisas, né? A gente acaba, às vezes, por vários motivos, não expondo esse tipo de assunto, e eu achei necessário, falei na hora da entrevista sobre um abuso que eu sofri quando tinha mais ou menos uns 15 anos, durante um trabalho. Enfim, essa entrevista é para falar de um assunto tão difícil de falar, né? Tão difícil de tocar, que é sobre a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. É muito grave, esse levante vai acontecer. O Liberta está lá explicando todo o movimento, mas tem também essa nossa entrevista na Mina. Eu convido vocês a assistirem com a Luciana Temer. E eu espero que vocês assistam e participem e não silenciem. Assunto delicado, mas de suma importância. É né? importante ela vir a público, né, para falar isso, acho. Sim. Bacana. E todo apoio para a Angélica nesse momento. E claro que, assim, tem que denunciar, viu, gente? Não tem que ficar calada, não tem que acatar. Abuso é abuso e tem que ser falado e divulgado, sim, né? Não tem que ser silenciado. Um beijo para a Angélica, parabéns. Dito isso, vamos melhorar, deixar o assunto mais leve? Mergulhar na onça, no Pantanal, né? Pois é, no primeiro capítulo, o Pantanal já levantou a audiência da Globo em 6 pontos, na média. Vocês lembram que a novela acabou dando ali 22 e deu o Lugar ao Sol, né? Sim. Deu 22 o tempo todo e tal, e ficou nessa média mais ou menos. E agora a novela já deu 27,8, né, de média, e chegou a dar 30 pontos aqui em São Paulo de pico e 32 no Rio de Janeiro de pico. Olha! Bom, né? Bela estreia, hein? Bela estreia. E deve ser uma alegria para o Benedito Rui Barbosa ver o neto dele brilhando aí, né, com a adaptação da obra dele, né? E fez, realmente o Jornal Nacional também subiu, né? Foi muito legal. A expectativa, né? A expectativa estava alta. O Jornal Nacional é muito importante para a Globo, né? E estava indo mal, né? Não estava indo bem para os projetos da Globo, para a meta da Globo. Alavancou né? tudo. Alavancou tudo, Para você ter uma noção, o Lugar ao Sol Juraé, isso aí, tem 22 pontos. Agora, quem não gostou muito de não se ver representada lá? Vamos ver uma cena da novela? Vamos ver uma cena da novela, que aliás foi deslumbrante. Aliás, eu quero falar antes da interpretação do Irandir Santos. Que ator, meu Deus do céu. Você fica lembrando dele na Amor de Mãe e vê o que ele fez ontem na novela. Ele tomou conta da novela ontem, né? Se bem que o menino também muito bom. Renato Góes estava lindo, maravilhoso, talentoso. Mas o capítulo foi do Irandir Santos. Vamos ver.
O que essa cena repercutiu nas redes sociais, gente. Menina, a essa luz é dança. maravilhosa. Que ele desce Essa fazendo coreografia, assim, todo mundo falou, gente, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Por que ele tá fazendo essa dança? Né? Qual que é a intenção? E aí depois, muitas pessoas começaram a explicar que era nesse sentido dele criar respeito, né? Ali da relação dele uma com entidade o boi. ali, uma troca com Uma o boi. troca, né? Pra não simplesmente laçar o boi, porque ele fugiria novamente, Exato, né? é o Seria mais ou respeito menos mesmo isso. pelo animal, né? Sim, sim. Que é uma coisa Será que que está ele muito em moda, né, inclusive. Será que é ele mesmo que toca o berrante? Vocês já Eu tentaram fiquei tocar o berrante? nessa dúvida. Vocês já pegaram o berrante? Já. Já pegou? É muito Já. difícil. É tocar. difícil. É pesado, é difícil. É difícil. Você- Eu acho que ali era sonoplastia. Porque era muito longo, menino. Ninguém E não aguenta, falhava. não tem E era um pulmão, som bonito. É. Ah, eu adoro o som de berrante. É bonito É. mesmo. Do Quando bem menininho. tocado é mó bonito. Quando a gente vai tentar, É só horrível. fica vergonhoso. O do menininho também era meio assim, né? Quando ele era pequeno. Sim. Ai, coisa linda. Mas que é o enfim, foi uma interior do bela Brasil. estreia, com toda certeza. Ó, a gente vai fazer, porque a gente vai dar uma pausa, depois a gente volta pra fofoca. A gente vai Claro. pra culinária. Salgados econômicos do chefe Júlio Cruz. Ai, que delícia. Gente, ele trouxe também uns assados. Tem uma esfirra, tem umas esfirras, uns enrolados. Uma coisa de louco. Eu vou ficar que tá nem cheia. ele, em respeito ao boi, eu vou ficar Você em tá- respeito ao salgadinho. Como se não bastasse, assim como quem não quer nada, ele ainda trouxe um pudim de padaria. Você tá vendo ali no cantinho? Sim. Contai, Júlio Cruz. Ele vem, sempre oferece um aperitivo para a próxima. Olha. esse pudim, gente. Nossa, tá bonito mesmo. Nossa, Delícia. uma provocação. É uma provocação, Nossa, mas a gente vai... mesa tá- Tá um absurdo. Aliás, Vocês fizeram uma tule... E vamos Eu não para o vou México. aguentar essa música americana. aliás, fizeram ela uma falou tulinha de pra beijos tarde? pra você. É tanta gente que manda beijo pra você Ai, que eu que não consigo guardar os gostoso. nomes. Mas tanta senhorinha que eu encontro em tudo que é lugar que eu vou, nos eventos que eu faço. Manda beijo pra Regina, manda beijo pra Regina. Eu agradeço e Beijada, retribuo. pronto. Vocês fizeram uma tulinha com salgadinho pra tarde ou não? Ah, eu não fiz. Mas podia ter feito, eu hein? pedi pra levar pro meu afilhado. Ele Arrasou, ama. Léo. Mas ó, um farnelzinho, né? Farnelson. Mas ó, queria falar ainda da novela Pantanal, que essa audiência que eu falei que deu 30 pontos, né, 27,8 e tal, parece que é o triplo, isso é muito importante, o triplo da audiência da principal concorrente, que é a Record TV. É muita No horário. coisa. Então é muita coisa, né, gente? É importante falar. Que E a acerto. Nani Venâncio, que foi a mulher onça na abertura da novela Pantanal, ela tinha que se pronunciar sobre, né? Ela falou que ficou meio assim decepcionada no começo, quando viu que não tinha uma mulher onça na abertura, que nem ela foi e tal, mas ela disse que depois ela entendeu. Que ela falou assim, porque ela falou assim, eu virava onça toda noite, né? E aí a moça lá vai virar na novela toda, acho que vai virar umas 4 vezes onça só, né? Então ela falou, eu entendi que é assim mesmo, e que também na minha época, ela falou assim, que ela tinha um negocinho que aparecia um elástico assim da calcinha, então que ela acabou fazendo sem a calcinha e aí perdeu o marido, né? Essa história virou por... Como pode, né? É, porque o marido Que ficou com bobagem. ciúme, porque ela ficou pelada. Ela falou assim, hoje eu Que fico vendo as bobagem. mulheres, né? São donas do próprio corpo, fazem o que querem Ei, com o Nani, corpo. você fez muito bem ter É. feito, amiga. E ela disse que jamais faria uma participação na novela, porque hoje ela não é mais atriz. Ela fez porque ela era da Manchete, ela era contratada, pediram para ela fazer, ela fez, mas que ela não, E é um não espetáculo. atriz. É um espetáculo. Nós temos aí, inclusive, se puder Tem. rodar, porque é um espetáculo. Ah, é uma de se ver. maravilha. Nani Vamos ver. Venâncio, tantos anos depois e de bom gosto. Né? Bom gosto. Sim. Continua, De bom é gosto. bonito. Muito Que é bonito. moderno, delicado. né? É. Realmente veio para ficar. De bom Delicado. gosto, mas o máximo, Nani. Ainda bem que você fez. Há um boato, né? Isso é pura especulação, viu, gente? De que quando Juma aparecer na novela, pode ser que nós tenhamos uma outra vinheta aí específica para quando a Juma entrar na novela. Mas isso é pura especulação, a Globo não confirmou essa teoria de que teremos uma nova vinheta para esse momento específico, porque é algo muito marcante da novela e existe uma expectativa muito grande já para esse momento, que vai demorar muito para acontecer ainda. Mas existe essa expectativa. A gente tem a vinheta também da abertura de agora pra gente rodar, a gente comparar e ver que também é muito bonito, gente. Bonita Roda aí. também, ó. Muito linda Belíssimo, também, de né? muito Um bom A espetáculo, letra. gosto, Você né, já foi pro gente? Pantanal? Tem que ir, hein?
Nunca fui, Rê. Que hipopótamo. Mas ontem Hipopótamo. eu até aprendi como que faz pra seduzir o boi. Então já me sinto super apto. Pra só já ir. botar um Agora é só chapéu ir. e já pegar o laço. Agora, já ela me deu uma sinto assim. cutucadinha, né, a Nani Venâncio? Ela falou o seguinte, ela falou que só não gostou muito de não colocarem a Cristiana Oliveira para fazer a Maria Marruá. Puseram a Juliana Paz. Ela falou que é maravilhosa, a Juliana e Mas tal, podiam ter mas colocado. ela acha que tinha que Podia. botar. Ou ali pra uma fazer ponta, sabe, uma homenagem e coisa- tal. É, né? Ia ser uma bela homenagem. Ia ser uma bela homenagem pra E Cristiana. porque é uma grande atriz também. É, também, né? Então, você faria lindamente. Concordo. Um personagem especial pra ela, com uma participação pequena, mas pra claro. gente ter o prazer de vê-la lá. Vê-la. Sim. E a Juliana tá fazendo lindamente, né, amor? Sim, Também. Maria crítica Marruá. Ela é uma nenhuma, ótima ela. atriz. É uma Ela é uma ótima ótima atriz. atriz. Agora tem muita gente atuando, sabe aonde? No BBB, meu povo. No BBB, porque tem ator lá dentro. Então é só por isso que eu tô falando Sim. isso. Tem ator, tem atriz, tem de tudo, né? Vamos lá falar então, porque ontem teve mais um jogo da discórdia lá no BBB. E nós vamos começar falando, é claro, de Pedro Scooby, que mais uma vez tentou sabonetar e perguntou, Tadeu, eu preciso me colocar no pódio? Roda aí pra gente ver. Não é? Ai, Ai, Pedro a gente tá no ar. Scooby. Ele tá igualzinho ai, seu boneco, Pedro Scooby. igualzinho. Eu Olha. tô irritado com o Pedro Scooby por uma questão. O gorro. Ele falou, meu. não. Ele falou que não gosta de fofoqueiros. Ah, é isso? Vixe. Que isso? Que isso? Pode parar, hein, meu? Não pode com esse negócio, Scooby. A gente fica chateado. Não gostamos. A Eu não gente gosto de fica- fofoqueiro. É, você acha que pode um negócio desse? Ah, eu gosto. Então, Eu gente. adoro. Todo mundo Não, gosta, fofoqueiro. vai. Você também gosta, Scooby? Gosta. Vai. Só esse dengo que ele tá fazendo aí de humilde. Ai, será que eu devo? Ah, isso é uma Se boa, uma falar, fofoca. viu, né, meu bem? Scooby? Pelo amor Não de fez Deus, do não é? fofoqueiro, não. A gente é legal, a gente é gente boa. E você também, enfim, fofoca faz parte da vida. É natural, não é, Leão? É natural, é natural. Exatamente, viu? Agora, a dificuldade aconteceu quando o PA foi colocar a Eslovênia com a plaquinha não ganha. Eu tô com Menina, bronca desse. Eu acho que ele foi super estúpido Você comigo. conseguiu entender? Que eu vou ser bem Não, sincero pra ele você. Mas, fala ô, gente, calma. peraí. Mas o Lucas não vai ganhar e a Eslovênia também não. Eles não erraram. Ah, não mesmo. Não é essa a Então, questão. são É os o jeito que ele artistas. falou com a menina. Eu acho que foi de uma indelicadeza, de uma falta de cavalheirismo, ainda que seja num jogo. Você não fala assim, quem é tu? Eu serei honesto, eu vou tentar entender agora, nesse momento que a gente vai rodar a discussão. O que eles falaram. Menina, é difícil. É uma questão Não, de ele uma fala muito oratória mal, né? que é difícil. É. O PA, ele não tem, assim, uma oratória tão boa. de não A entender Eslovênia mesmo. também é muito difícil, ela precisa de uma legenda pra gente. Então, é uma discussão. Presta atenção você aí em casa, se você consegue entender por que eles estão Oba. discutindo. Que é difícil. Roda aí. Eu Gina, não fala e entendi depois o eu que falo. Ô, Leão, fala e depois eu falo. É, O que você prefere? Ah, Primeiro você fala, depois eu Eu falo. tô com tanta raiva que eu prefiro falar. Então fale. Não, eu achei ele de uma grosseria, porque inclusive ficou na minha cabeça uma coisa assim, se aquela história, ele foi tão grosseiro com a menina, falando assim, quem é tu para eu querer tua história? Eu não quero nada com a tua história, eu quero com a história do DG, do Scooby, que são meus amigos, eu quero não sei o que, não preciso disso aqui para aparecer. Enfim, eu achei que ele foi muito grosseiro. Então aí me ocorreu até se ele lá naquela hora que resolveu todo mundo se atirar, já não foi aquilo premeditado para botar a Lina Com a Lina? nessa encalacrada. Ah, eu acho que não. Porque é uma pessoa que... Ele não se mostrava grosseiro desse jeito. É que Pra ali mim, eu me acho que surpreendeu. ele é Eslovênia, né? Criou esse atrito porque a Eslovênia colocou ele como figurante em um jogo da discórdia. E ele falou, bem, já que você me colocou como figurante, eu vou te colocar no monstro, porque aí eu deixo de ser figurante na sua história. E aí, por conta disso, tá. aconteceu todo esse desenvolver dessa história toda, essa briga que é difícil de entender, começou por aí, né? Então, eu acho que é uma coisa específica, diferente da história da Lina, sabe? Então, eu acho que... Não, mas eu fico pensando na pessoa, entendeu? Uma pessoa que é grosseira desse jeito e até aqui não demonstrou isso. Será que é porque eles já não estão tendo a sensação de que vão ganhar? Então você já pode sabe, ser. você Mais já se convictos, coloca né? num lugar mais confortável? Pode ser também. Ao pode ser ganhar também. mesmo. Tanta raiva se eles ganharem depois disso. Mas eles vão ganhar. Eles Eles vão ganhar, Não, mas eles eles vão, são tenha muito certeza. metidos. E daqui a pouco a gente fala do DG, porque DG também falou que se virar líder, já tem uma indicação direta. E ele falou na cara da pessoa, meu povo. É pra eu ir? É. Acho que meu ponto desligou. Mas eu vou. Lembrando que daqui a pouco teremos Maria Itália Peter Paiva, com o especial de Páscoa. Tudo no ritmo do México. Vamos, desculpa, porque eu falei que eu tô me sentindo meio mexicana.
E toca música Hoje ela sinto está mexicana. temática. Super mexicana. Aliás, um dos beijos que te mandaram, a pessoa falou assim, eu fico esperando para ver com que roupa que a Regina Ô, vai chegar pra louco. fazer que o programa. bonitinho. O look dela, o look dela. Mas a Regina tá com a gente, ela não tá no paredão e nem vai ser indicada pro paredão. Graças a Deus. Né? Mas o DG deixou claro que ele já está pensando sim em alguém para indicar ao paredão. Vamos ver quem foi, roda aí. Pois bem, deixou clara a indicação dele. Também Se foi ele meio se torna- grosseiro, né? Eu não achei tanto, Léo, serei sincero. Eu achei que ele foi honesto no sentido de que Eslovênia realmente nunca caiu num paredão, né? Ela tem alguma rede de proteção, como eles gostam de falar, dentro do programa. E ele deixou claro que se ele pegar, ele vai indicá-la. Eu acompanho o Big Brother aqui com vocês. Sabe qual é a impressão que eu tô tendo? Que eles estão descuidados, sem uma preocupação Com a palavra? na escolha das palavras, no tom de voz. Sabe quando você vai... Senhor Jesus, Julinho se cuida. Sabe quando você vai assim, de qualquer Você vai jeito? jogando? Sabe assim, vai falando e tal? Eles estão mais convictos e com mais certezas, porque a resposta que o público dá também faz com que eles tenham esse entendimento, Exato. né? Que vão o ganhar. público dá esse retorno, O que torna porque eles estão sendo aceitos. esse BBB óbvio, né? É um jogo muito mais Não óbvio. tem graça mais, né? Tanto que a gente sabe que o Lucas será o eliminado de amanhã, né? Então, assim... exato. De hoje, bem. O de hoje, De é hoje, verdade, é. desculpa. Então as coisas estão mais claras pra todo mundo nesse sentido. Agora, até esse momento, a gente viu que o Arthur não subiu, né? Ele não colocou Eu ali... tô passada que ninguém coloca ele. Mas colocaram. O PA foi o único que colocou o Arthur no pódio dele. Colocou ele em segundo lugar pra vencer, né? Pra chegar até a reta final e ficar em segundo lugar. E aí a Lina decidiu dar plaquinha de não ganha para o Arthur. Vamos ver como que foi, roda aí. Como que eles podem não se tocar, né? Faz sentido, faz sentido. O Arthur... Ele usa bem as palavras. Não, né? Mas o argumento é coerente. O argumento Não, foi ele foi coerente. coerente, Foi foi coerente. total. E assim, o que você falou, né? Eu já não consigo mais entender por que colocam ele como destaque ainda em um jogo da discórdia, sabendo que ele fala bem, que ele vai argumentar, que ele vai saber o que dizer. E mesmo assim coloca. Essa semana pra Lina, eu acho que foi foi a assim, pior ladeira semana abaixo. dela. Porque foi muito ruim pro jogo dela, todas as decisões Até que ela dos tomou. meninos. Nossa, eu vi tanta gente, porque quase todo mundo que eu conheço assiste o BBB. Eu vi um monte de gente indignada com a atitude dos meninos. Foi. Falando muita isso que o gente não Arthur concordou, falou. muita gente No não, jogo porque isso não não é um se jogo, faz. né? Mas eles estão com essa história anti-jogo dentro do programa há muito tempo, principalmente o Scooby. O Scooby a gente sabe que ele é assim, eu não entendo por que o público continua votando também para ele permanecer. Isso eu acho muito curioso, porque ao mesmo tempo que as pessoas reclamam, Ele tá lá. porque ele continua lá. Porque Então eu eles acho protegem curioso. ali, eu acho. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta com mais BBB. Ah, deixa eu falar da segunda culinária, gente. Hoje tá babado, viu? Os salgadinhos do Júlio Cruz, impecáveis. Mousse rápido, 3 chocolates. Nossa, Olha! Deixa eu só dar um recadinho aqui Dê, hoje. meu amor. O BBB hoje vai começar mais tarde ainda. Credo. A novela também. A novela também. A novela vai começar às 10h30, aí depois das 11h40, você vai por aí vai assistir? começar o BBB. Então você Por quê? imagina a Vai hora ter que futebol? acabar. Você soube que teve uma briga lá Mais na uma Globo por vez. causa disso. Não. Né? Pedro Bial ficou pé da vida, porque o programa dele estava entrando às 3 da manhã, foi lá, mas que viraram mesmo. Rodou a baiana. Rodaram a baiana. Aí suspenderam o programa dele Ah, até os acabar o meninos BBB. falaram aqui. Mas, ó, Então hoje tem futebol. Hoje É o tem jogo do futebol. Brasil hoje? É o jogo do Brasil. Ah, Já. tá. Bom, então o Leão não vai ficar para a segunda culinária, né? Que é mousse rápido, 3 chocolates. Então, Mas vamos despedir então. beijo. Mas acho que eu vou ficar por aqui mais um pouquinho. A gente tá vendo aí.